Agora aqui na Rádio Comunidade são 5 horas e 44 minutos. Eu vou ter um bate-papo muito legal agora aqui com o professor Kleber Soares, ele que é do Simpro, ele que faz parte lá da assessoria de comunicação do Simpro. Vamos falar sobre o lockdown agora aqui e o que está trazendo de malefícios também para a educação e também, claro, para os professores, e malefícios e benefícios, beleza? Fica aí, vou voltar agora com essa entrevista. Governadores de diversos estados estão se articulando para comprar a vacina contra a Covid-19. Os 9 estados do Nordeste compraram 37 milhões de doses de vacina. O Rio de Janeiro vai comprar 5 milhões de doses de vacina e outros governantes devem fazer o mesmo. Já no DF, Ibanez aguarda pelo plano de vacinação do governo federal. Não podemos esperar. Vidas são prioridades. Ibanez, compre a vacina para o povo do DF. Chega de esperar por Bolsonaro. CUT-DF e sindicatos filiados em defesa da vida. Comunidade FM. Comunidade FM. Mais você. Every man has his techniques. And they're all different. É isso aí, estamos de volta aqui com o Happy Hour Brasil. E vou bater um papo então com o professor Kleber Soares. Mas antes aqui uma informaçãozinha muito interessante da CUT também, da Simpro. Hoje a CUT e demais centrais sindicais, juntamente com o Simpro, Sindicato Classista e as Frentes Brasil Popular e o Povo Sem Medo convocaram uma lockdown nacional. Dia de luta em defesa da vida, da vacina, do emprego e do auxílio emergencial de R$600 para os desempregados. É isso aí, então. Quem desempregado, infelizmente, nessa pandemia aí, muita gente, mas muita gente mesmo ficou desempregado aí e realmente necessita dessa ajuda aqui. E vamos conversar então com o professor, então, Kleber Soares. Antes ele vai se apresentar aí. Boa tarde, professor, bem-vindo à Rádio Comunidade. Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo pela internet. É sempre uma satisfação muito estar nesses espaços comunitários. A gente sempre diz que é fundamental fortalecer as rádios comunitárias, jornais comunitários, que é um espaço onde garante a pluralidade de opiniões, de ideias, de avaliações. Eu sou diretor do Sindicato dos Professores, sou professor da rede pública desde 1993. Hoje estou na direção de imprensa do Simpro e a gente está chamando, alertando a população para a necessidade de se proteger com relação a essa pandemia, a esse vírus que tem sido tão fatal e tão destruidor de tantas vidas e famílias. Nossa, esse vírus está demorando demais, né, professor, essa pandemia? Está na hora de acabar, né? É isso, né? Está demorando demais e, infelizmente, nós não contamos com um governo cuidadoso com a nossa população, né? São hoje mais de 300 mil pessoas que perderam a vida e a gente sabe que esse número ainda é abaixo do que realmente tem acontecido, sem falar das milhares de vidas, milhões de pessoas que foram afetadas pelas diversas doenças que não pararam de acontecer, né? E que infelizmente estão tendo um desfecho trágico exatamente porque falta uma série de investimentos, sobretudo investimentos em cidadania. Correto. Professor, então é o seguinte, com a importância do lockdown, muita gente tem criticado o lockdown porque impede as pessoas de trabalharem, até de circularem também, né? O que o senhor acha disso daí? Olha, primeiro a gente entende que o lockdown, embora seja uma medida que traz muitos problemas, e é verdade, mas é uma medida extremamente necessária. E é necessária por quê? Porque ajuda a preservar as vidas. Nós hoje temos que partir sempre do princípio, o que é o prioritário para as pessoas? É preservar as suas vidas. Criou-se na sociedade brasileira, a partir do presidente, inclusive, uma falsa contradição entre preservar a vida e garantir a economia. Não existe economia se as pessoas não estiverem vivas. Por isso, a prioridade é preservar a vida. E para preservar a vida, é preciso fazer com que
a contaminação não aconteça da forma acelerada que está acontecendo. Para isso é necessário usar máscara, usar álcool em gel, manter o distanciamento, mas em casos como está acontecendo hoje no Brasil e em boa parte do mundo, em que a contaminação está muito acelerada, aí é preciso, de fato, o lockdown, que as pessoas fiquem em casa. Agora, para as pessoas ficarem em casa, é preciso que elas tenham condições. Por exemplo, é fundamental o auxílio emergencial e não pode ser menos de R$600. R$600 é um valor já muito pequeno. O governo falar em dar 150 ou 250 é um desrespeito com a nossa população. A gente não pode esquecer que esse mesmo governo federal, governo Bolsonaro, que hoje propõe 150, 250, lá no ano passado ainda, em março, abril do ano passado, ele fez uma negociação de mais de 1 trilhão e 200 bilhões com o sistema financeiro, com os bancos. E essa negociação tinha como objetivo o quê? Ajudar não só a financiar os empresários, mas sobretudo os pequenos e microempresários. Porque, olha, quem é que mais emprega no Brasil? É o pequeno e o microempresário. É o moço, a moça, a pessoa que tem aquela lojinha, aquele pequeno estabelecimento. Ele não pode falir, ele não pode fechar, porque se ele fecha, pode gerar o desemprego. Então, o que é preciso fazer? O que os países do primeiro mundo fizeram, né? Por exemplo, lá na França, há o auxílio emergencial para o trabalhador e para a trabalhadora, mas também há uma ajuda financeira para o pequeno e microempresário para que ele não feche o seu negócio. Porque o fundamental, e o lockdown só funciona assim, é que se ataque as várias dimensões para que as pessoas possam ficar em casa, para conter a contaminação, para que as pessoas tenham direito àquilo que é básico, que é a vida. Não é a economia que é básica, é a vida. As pessoas não são menores do que o lucro, do que a economia. É o contrário. As pessoas são mais importantes. É o que faz acontecer a economia, o que faz com que um país exista são os seus cidadãos e as suas cidadãs, são as pessoas. Por isso, o fundamental é a vida, por isso é tão importante nesse momento as medidas sanitárias e por isso é tão necessário o lockdown na nossa avaliação. Só mais uma pergunta rapidinho aqui, professor, que... Opa, só me organizar aqui. Agora não, sim. Pode ir. Olha, por que o SimproDF é contra o retorno presencial das escolas do DF? Eu vou até acrescentar nessa pergunta aqui, professor, em questão também das escolas particulares, que algumas voltaram, né? Se também tem problema de contaminação nas escolas públicas, por que não tem também nas particulares? Essa é uma pergunta boa, J. Júnior, porque, olha, primeiro é bom deixar claro que nós sindicatos professores, a nossa categoria de professores, professoras, orientadores e orientadoras, gestores das escolas, nós desejamos de forma muito sincera e real o retorno presencial às aulas. Inclusive tem uma orientação da própria Unicef, da ONU, dizendo da necessidade de que se retorne às aulas. Só que a orientação, assim como o Sindicato dos Professores, o Simpro, e a nossa categoria entende que o retorno não pode significar, não pode se dar de qualquer jeito, não pode significar a morte, né, ou risco para a nossa comunidade escolar. A gente viu, por exemplo, na Inglaterra, vocês não sei se acompanham, mas na Inglaterra, alguns lugares as escolas retornaram, com aquele Boris Johnson que começou negando e depois que teve a Covid, viu que a coisa não era uma gripezinha, não era uma brincadeira. Então lá, eles abriram as escolas e depois tiveram que fechar as escolas. A mesma coisa aconteceu na França, por um motivo muito simples. É que as escolas, na medida em que abriram, por mais que o vírus não seja letal para as crianças e para os jovens, como é para o pessoal de mais idade ou que tem comorbidade, mas é um espaço de convivência, e que no final das contas, aquela criança, aquele jovem, aquela garota, aquele garoto, acabava levando para casa que tinha um avô, que tinha uma avó, que tinha uma mãe, um pai com comorbidade, essa pessoa se contaminava e, infelizmente, na maioria dos casos, vinha a falecer. Então, percebeu-se que as escolas têm esse potencial de transmissibilidade. Por isso, nós queremos retornar, mas exigimos que haja segurança para a nossa categoria, para os estudantes e as estudantes das escolas e também para a nossa comunidade escolar. E olhe, nós não representamos os profissionais das escolas particulares.
Mas o que eu estou dizendo para a escola pública também se aplica às escolas particulares. É um risco muito grande que a nossa comunidade está correndo. Por isso, a gente está com a campanha exigindo que o governo vacine, compre as vacinas, que vacine todos e todas. Infelizmente, o governo federal, o governo Bolsonaro, não fez o esforço que deveria ter feito. Custou, até hoje, mais de 300 mil vidas para a nossa população. E agora o governo do Distrito Federal, a partir de uma decisão do STF, há mais ou menos um mês atrás, tem a possibilidade, a autorização de adquirir vacinas. Então, a nossa campanha é para que o governo local, já que o federal não faz, que o governo local adquira as vacinas e vacine a nossa população do Distrito Federal, porque nós sabemos, espaço da escola, espaço físico da escola, o contato do aluno com o colega, com a colega, com o professor, é insubstituível. Sim. Mas ainda mais insubstituível são as vidas. Além de mais, é difícil controlar as crianças, né? É difícil, né? Como é que elas vão querer ficar um perto da outra ali, se abraçando, tudo, porque é complicado, né? Quem está em casa sabe o tanto que é complicado. Professor, antes de ir para a terceira pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, por questão de que na Câmara e no Senado foi aprovado aí que quem não tem internet poderia ganhar, né, um pacote de graça de internet, mas isso não foi aprovado pelo governo. Aí que vocês, professores, o que vocês acham disso? Governo federal, né, não distrital. Sim, não, essa é uma pergunta muito importante, porque é isso, né? A gente sabe das carências que tem a nossa população no país inteiro e aqui no Distrito Federal também, as dificuldades que tem. Nós não temos hoje um plano nacional e local para que o sinal de internet da melhor qualidade chegue em todas as residências, as pessoas não têm condição para isso. E aí foi discutido e aprovado pelo Congresso um projeto que garantia aos alunos que são, aos estudantes e também aos professores, mas aos estudantes que são atendidos pelos programas sociais e aos respectivos professores, acesso custeado pelo governo a um pacote de internet. Foi aprovado no Congresso Federal e, infelizmente, o presidente Bolsonaro vetou e acaba amplificando um problema que já é grave no nosso país, que é o problema da falta de investimento em educação. Não sei se você viu, J. Júnior, mas essa semana passada, saiu uma pesquisa da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a ONU, demonstrando que em 65% dos países e em quase 100% dos países pobres, houve uma redução muito drástica dos investimentos em educação. No nosso país, essa redução vem acontecendo sobretudo a partir de 2016, com o teto dos gastos, que tira dinheiro dos programas, das políticas públicas e transfere esse dinheiro exatamente para o setor mais rico da sociedade, que é o setor financeiro, representando aí pelos grandes donos do banco e o pessoal que opera no mercado financeiro. Então há uma redução desses investimentos. Esse projeto de internet para as pessoas carentes, para nós, era fundamental, mas infelizmente o presidente vetou. Super importante, né? Eu acho que se quer melhorar um país, começa pela educação, né, professor? A pergunta a educação é fundamental, né? A gente vê o que aconteceu com o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, e se tornou na potência que é hoje. Sim. Investir em educação. Lembrando que o governador anunciou que os professores estariam na lista de prioridade de vacinação. Vocês já foram vacinados? Pois é. A gente tem insistido muito na necessidade da vacinação, né, entendendo que é preciso garantir a segurança. Mas é importante que toda a comunidade do Distrito Federal saiba, não houve ainda o processo de vacinação. Os profissionais do magistério, professores, professoras, orientadores e orientadoras não foram vacinados. Não há um cronograma apresentado para nós de vacinação. Não há nenhum apontamento, nenhum planejamento para que se inicie a vacinação da nossa categoria. E nós estamos falando de uma categoria, vocês devem acompanhar aí, eu tenho certeza, J. Júnior, que a imprensa comunitária, sobretudo, acompanha, né, o grau de adoecimento a que vem submetido a nossa categoria ao longo dos anos. Né? A nossa categoria vem adoecendo muito ao longo dos anos, e isso muito em decorrência exatamente da falta de condições de trabalho. E é importante se frisar essa parte da falta de condições de trabalho, que vai desde a não liberação dos recursos a que as escolas têm direito, que a gente chama de PEDAF, pelo governo no tempo hábil,
até as condições históricas de escolas que precisam passar por reformas, que precisam ser reconstruídas, que infelizmente não acontece, e a gente chega até a pandemia de hoje que não tem as condições. Né? Se a gente for em algumas escolas do Distrito Federal, a gente chega a uma percepção absurda. Não tem lavatório, os banheiros não são adequados. Hoje, a gente precisa, além de ter os espaços que nós tínhamos antes, espaços melhorados para recepcionar a nossa comunidade. Você precisa ter higienização, você precisa ter álcool em gel, precisa ter máscara, precisa ter banheiro, precisa ter sala mais ampla, precisa ter as salas que precisam ser bem ventiladas. E, infelizmente, essa não é a realidade da rede pública de ensino do Distrito Federal em boa parte das escolas. Ainda mais que tem escola aí que tem sala que tem aluno com 30, né? 40 alunos em sala. A quantidade exagerada de alunos em sala de aula. Esse é um debate que os sindicatos professores, que nós do Simples vemos fazendo aí desde que eu entrei na secretaria em 1993, que é exatamente uma quantidade menor de alunos para que efetivamente a educação se dê de uma forma mais individualizada, se coletiviza a ação na sala de aula, mas o atendimento mais próximo do aluno, que torna-se impossível quando você tem uma sala superlotada, né? Eu tenho 3 filhas, por exemplo, já são 2 já estão na faculdade, uma já terminou, já é formada em Direito, mas tem uma pequenininha, e com 3 eu sei que a coisa não é simples. Agora imagine você colocar 30, 40, 50 meninos e meninas, né, nas diversas fases de evolução da infância, da adolescência, ter que lidar com tudo isso e ainda ter que dar o atendimento mais individualizado. Se a sala é muito cheia, isso é humanamente impossível. Verdade. Para a gente encerrar aqui, professor, só mais uma pergunta. Por exemplo, está falando em vacinação dos professores e também dos profissionais que trabalham nas escolas. Mas, se não também vacinar os alunos, não vai adiantar muita coisa, correto? Na verdade, o que nós queremos, é por isso que a nossa campanha é vacina para todos e todas. Né? É claro que nós representamos a nossa categoria, mas nós, além de sermos categoria do magistério, nós somos classe trabalhadora. A gente entende que a população tem que ser vacinada, porque, olha, por mais que eu esteja, em tese, protegido, e a gente sabe que quem é vacinado precisa continuar tomando os cuidados, mas isso adianta pouco se a família do meu aluno não está protegida também. Sim. O pai do meu aluno vai levantar cedo, a mãe vai levantar cedo, vai pegar um ônibus que é lotado. Então é preciso que haja um outro olhar sobre a população, para a população do país e a população do Distrito Federal. É preciso que haja uma outra lógica. A lógica não pode ser a lógica econômica, tem que ser a lógica da vida. Não pode ser a lógica financeira, tem que ser a lógica da cidadania. E não se faz isso no projeto de sociedade que privilegia a economia, que privilegia o lucro. Para finalizar, J. Júnior, eu conversava com um amigo meu, ele é empresário, ele dizia assim: Kleber, mas a economia está naufragando, a minha loja está mais vazia. Eu falei: olha, a sua loja está mais vazia não é por causa do lockdown, está mais vazia porque aumentou o número de desempregados, aumentou o número de desalentados, porque as pessoas tiveram uma redução muito drástica na renda, e está muito, muito vazia porque as pessoas não têm mais segurança mesmo. A pessoa que tem um mínimo de consciência sabe que se ficar aglomerando pode adoecer, se não adoecer pode levar o vírus para alguém que ama. E olhe, esse é o momento da gente se cuidar. Eu sempre digo, é preciso se cuidar, e é preciso cuidar daquelas pessoas que a gente ama. E a melhor maneira de cuidar de quem nós amamos e cuidar de nós mesmos, eu sou um católico cristão, e eu tenho muito forte, né, o ensinamento do Cristo, quando ele diz: olha, é preciso amar o outro, mas é preciso se amar. E a melhor forma de se amar e amar o outro hoje é se cuidando. É se cuidando, é tomando as medidas necessárias para se proteger, usando a máscara, usando álcool em gel, tomando distanciamento social. E, na medida do possível, ficando em casa e brigando todo mundo junto, para que todos e todas tenham o direito a ser vacinados. Concordo. E lembrando, professor, de que se você ficar doente, não tem mais vagas em hospitais. Então, isso tudo que o senhor falou é extremamente importante. Vamos ficar em casa, gente. Se você puder evitar, evite sair, fique em casa. Dê um jeito, se estiver trabalhando em home office, trabalhe em home office, porque se você ficar doente e precisar do hospital, muitas vezes você não vai ter esse auxílio.
né? Até mesmo privado hoje já está cheio. Exatamente, não tem mais leitos, né? Semana passada, o último dado que eu tinha visto, tinha mais de 300 pessoas na fila esperando a UTI. Nós que somos moradores aqui do Gama, a gente tem acompanhado o drama do nosso hospital regional aqui do Gama, né? Principalmente. Como tá depredado aquele hospital, como ele está desvalorizado ao longo dos anos. E, infelizmente, não há leitos na rede pública, não há leitos na rede privada. Né? Por isso que nós temos a nossa disposição e exigência. O governador tem condição de comprar as vacinas, então compre as vacinas. O presidente tem obrigação de deixar de ser insensível, que deixe de ser insensível. E nós temos a obrigação de nos ajudar, porque nós queremos preservar a nossa vida, a vida dos nossos alunos, dos responsáveis pelos nossos alunos e a vida da nossa comunidade de uma forma geral. Eu quero depois, daqui a algum tempo, passado isso, poder voltar e conversar com todos e todas que estão aqui, celebrando uma coisa que é fundamental, que nós aprendemos, celebrando a vida. Infelizmente, são mais de 300 mil pessoas que perderam a vida. E perderam a vida por irresponsabilidade de um governo federal e porque um governo que não respeitou a vida e não deu o devido tratamento a essa pandemia que tem matado tanta gente no mundo inteiro e aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos batido recordes desde há um mês atrás com o número de mortes e de contaminados. Verdade. Então, gente, se puder ficar em casa, fique, porque o negócio realmente está feio até as vacinas chegarem, se Deus quiser. Vão chegar e vão vacinar todos nós, brasileiros, brasilienses, candangos, se... Claro, na graça de Deus aí. Professor Kleber, agradeço demais a sua participação aqui na Rádio Comunidade FM. E te lembrando que as portas aqui da rádio estão abertas. Também te lembrando que toda terça-feira nós temos o programa Atitude e Educação. E se o senhor quiser falar qualquer coisa nesse programa, o pessoal do Simpla também, está aberto para vocês também o nosso programa Atitude e Educação. Toda terça-feira, 8 horas da noite. Obrigado, J. Júnior. A gente está à disposição também. Eu queria só... mais uma vez, chamar a comunidade de uma forma geral para prestigiar, para ouvir a rádio comunitária, para prestigiar os jornais comunitários. É importante que esse espaço das rádios comunitárias, da imprensa comunitária, da imprensa alternativa, são os espaços em que a gente efetivamente tem a pluralidade de ideias, de opiniões, onde efetivamente a gente pode falar. Quero agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo e dizer... se cuidem dos seus amores, se preservem, não acreditem em nenhuma mentira de que vacina mata, de que vacina vai tornar alguém jacaré, não vai, vacina ajuda a preservar a vida. Um abraço. Verdade, muito obrigado, professor Kleber Soares aqui da parte de imprensa do SimproDF, agora 6 horas e 7 minutos aqui na Rádio Comunidade FM, eu vou de intervalo e já volto com mais Happy Hour Brasil.